Qual a origem do casal criador? Eles são físicos? Bom, a origem do casal criador, quem criou Deus? Algum Deus superior a esse Deus. E quem criou esse Deus? Um Deus superior a esse Deus. E quem criou esse Deus? E assim vai, né? Não importa para nós. Nós temos que entender primeiro quem somos nós. Nós, como partículas e feixes de luz, prolongamentos desse ser, deste casal supremo. Quando a gente entender quem somos nós, aí nós vamos entender quem é esse casal criador, quem é Deus. Como é que a gente vai entender a origem desse Deus? Não tem como. Isso só vai acontecer quando estivermos numa dimensão superior. Talvez nem os seres ainda saibam exatamente o que é Deus de fato. Então é muita prepotência nossa querer entender isso agora, né? A gente nem conseguiu resolver a nossa vida, entender quem somos nós, né? Bom, eles são físicos? Todos os seres são físicos. Todos. Porém, o nível de fisicalidade ou de matéria depende da vibração. Então, Deus pode se manifestar aqui como um homem, como uma mulher. Ele pode se projetar na Terra fisicamente a hora que ele quiser. Assim como ele existe em níveis superiores, com o seu corpo de energia, que é matéria, vibrando num nível muito acelerado de frequência e vibração. O fato de nós não enxergarmos um corpo físico de um ser dimensional não significa que ele não tenha corpo. Ele tem. Só que o corpo dele está numa vibração muito alta. É mais luz do que matéria, mas é um corpo físico, em dimensões superiores. Nós estamos com o nosso corpo físico numa densidade, numa vibração mais lenta. Por isso estamos na terceira dimensão. Então nós enxergamos a matéria, nós percebemos essa realidade física que estamos utilizando, esse corpo, né? Justamente porque estamos nessa frequência, nessa densidade. Estamos percebendo nesse campo onde nós estamos. Agora, se eu morro, perco o meu corpo físico, eu não tenho corpo, eu tenho espírito, meu corpo de luz, meu corpo espiritual. Nesse momento, eu não tenho a matéria para transitar entre as dimensões, entre os mundos. Eu estou sem meu veículo. Então eu preciso da minha nave, eu preciso do meu veículo para passar de uma dimensão para outra. Se eu não tenho um corpo, eu vou continuar com o meu espírito aqui na Terra. Existe uma faixa, uma realidade paralela, que é o segundo anel da Terra, é uma região da Terra onde essa frequência está presente, que seria o mundo espiritual, onde esses seres que estão desencarnados estão. Existem níveis de realidade aqui mesmo na terceira dimensão, no mundo físico. Então, os espíritos, que muitos espiritualistas adoram entrar em contato com entidades espirituais, são seres aqui da Terra, são seres da terceira dimensão. Não são seres dimensionais superiores. Os seres de dimensões superiores têm corpo. O corpo deles é mais energia do que matéria. Nós estamos com mais matéria do que energia nesse momento aqui na Terra. Por isso que esses seres que já transmutaram, estão em outras dimensões, eles manipulam a densidade, a frequência de luz do corpo deles. Então eles podem se densificar, se materializar a qualquer momento que eles quiserem aqui para nós. E podem se desmaterializar e vibrar com uma frequência mais alta. Como que eles fazem isso? Olha a tecnologia, o nível de conhecimento, de evolução desses seres. Agora, um espírito desencarnado não consegue fazer isso. Ele não manipula a frequência de luz, porque ele não tem corpo. Ele está apenas com o seu espírito. E por ele não ter um corpo material, um corpo físico, ele não consegue se densificar. Ele não pode se materializar, entende? Por isso que eles precisam utilizar os médiums, os canalizadores, porque eles não têm mais condições de se comunicar fisicamente, verbalmente. Por isso nós estamos falando, existe uma diferença enorme entre mundo espiritual, seres espirituais desencarnados
e os seres dimensionais, transmutados, os seres vivos que estão em outras dimensões. Nós temos que entender Deus como um ser dimensional, um casal divino. Lógico que eles têm corpo. Eles não são dois espíritos desencarnados. Eles são dois seres vivos, entrelaçados na frequência suprema. Por isso nós entendemos como Deus, o casal criador. É assim que a gente tem que entender. Nosso eu do futuro é a frequência do eu superior, no nível da nona dimensão. Nós somos uma manifestação, partículas e fragmentos do nosso eu superior. E a frequência do eu do futuro está relacionado ao nosso eu superior. Somos nós, no futuro, já transmutados. Então temos corpo, sim. Todos os seres dimensionais, todas as frequências dimensionais têm corpo. Isso não significa que eles estão encarnados aqui conosco, mas eles já transcenderam essa realidade ou estão em dimensões superiores com seus corpos. Por isso que eles podem descer, entre aspas. Agora, nós temos que subir. Com o nosso corpo, nós temos que transmutar. Se a gente perde o corpo, a gente morre, ficamos em espírito aqui na Terra, no mundo espiritual aqui na Terra, e precisamos reencarnar ou reconstituir um corpo para a gente continuar nossa jornada, nossa evolução, nosso compromisso, nosso desenvolvimento, para um dia a gente conseguir passar para as dimensões superiores. Agora, onde os dimensionais se encaixam na criação, os dimensionais atuando na oitava, na sétima, na sexta, na quinta dimensão, eles trabalham justamente no processo de criar dimensões e também têm uma participação no processo de manifestação dos seres planetários. Os dimensionais são deuses criadores também, em menor grau, mas trabalham no processo de criação. Os dimensionais são criadores também. Por isso que nós aqui na Terra, como dimensionais, também somos deuses criadores, num grau de limitação muito grande, né? Devido a essa condição que nos encontramos. Mas nós temos as habilidades como dimensionais e participantes dessa criação. Nós somos co-criadores com Deus e com todos os seres nesse universo.